Rapaziada, Vanderlei Luxemburgo fica pistola com Danilo após a declaração sobre Felipe Luiz. Se liga só. Tá com outro assunto com vocês aqui também. Chegando próximo aí daqui a pouco vai ser às 8 horas e a gente vai ter o clássico. Eu queria comentar sobre algumas declarações do Luxemburgo a respeito do jogador Danilo do Flamengo e do Felipe Luiz. E por que eu resolvi comentar isso? Porque eu acho que esse é um tema de relevância nacional dentro do nosso futebol. Porque nos últimos anos o nosso futebol, ele sofreu uma queda técnica, principalmente por causa de técnicos que estavam há décadas aqui e não souberam se reinventar. Em 2019, Jorge Jesus traz uma visão diferente, com um futebol mais europalizado. Nem sei se existe essa palavra, mas enfim. Vocês me dão a liberdade literária aqui de poder inventar uma palavra se não existir. Então ele chegou aqui, propôs um futebol mais rápido, um futebol mais ofensivo, um futebol com linhas altas. Obviamente que ele tinha ferramentas para isso, ele tinha recursos humanos também para fazer com que isso fosse possível. E mostrou ali, dentro de muita autoridade, e abriu uma porta para que outros técnicos europeus chegassem aqui. Antes dele, teve outros técnicos europeus que passaram, mas a maior relevância, o maior ápice aconteceu com o Jorge Jesus. Trazia um conceito de um futebol diferente. Um futebol mais ousado, um futebol mais inovador. E principalmente, eles souberam absorver a cultura dos clubes muito rápido. Porque os técnicos estrangeiros que atuaram no Brasil, em sua grande maioria, não estou falando todos, tá? Não estou falando de todos, mas estou falando uma boa parte deles. Eles vinham para cá e eles tentavam implementar metodologias táticas e técnicas e fazer com que os times performassem de maneira diferente. Só que eles não absorviam a cultura. E aí, quando o Jorge Jesus chega, ele abraça a cultura do Flamengo. Quando Abel Ferreira chega, ele abraça a cultura do Palmeiras. Vojvoda chegou, abraçou a cultura do Fortaleza. Acreditaram no projeto. Entenderam aquilo que a torcida queria ver. Entenderam o futebol que eles queriam apresentar. E principalmente, claro, entenderam o que eles tinham em mãos para apresentar isso. O Arthur Jorge fez isso muito rápido. O Arthur Jorge fez isso em menos de uma temporada completa. Ele entendeu o time que ele tinha nas mãos, ele entendeu a cultura do Botafogo, ele entendeu o que o torcedor do Botafogo queria. Ele foi lá e fez. Então ele teve uma leitura muito rápida do futebol brasileiro, essa percepção do futebol brasileiro que antes eles não tinham. É por isso que depois de um tempo o técnico estrangeiro começa a se sagrar um técnico mais vitorioso, um técnico mais moderno, não só pela escola de técnicos promissora na Europa, mas também justamente por essa visão, por absorver as culturas das equipes de maneira rápida e entender o que o torcedor brasileiro estava querendo com cada equipe. E eu não estou falando isso à toa, meus amigos. Eu estou falando isso tudo embasado no que a gente vai ler aqui. Uma parte da resposta dos meus comentários a respeito do que o Luxemburgo falou já está aqui inserida. E vocês vão entender o contexto. Vamos lá. Tudo foi em cima aqui desse comentário do Danilo a respeito do Felipe Luiz. Olha só o que ele falou. Acho que o futebol brasileiro vai sempre seguir essa crescente, a partir do momento que tiver espaço para treinadores jovens e estudiosos. Felipe Luiz é um treinador que sabe que tem muito que evoluir, mas que trabalha e estuda diariamente. Esse foi o comentário do Danilo. Então foi isso daí que o Danilo falou, e eu não vi nada demais no que ele falou, tá? Já adianto aqui pra vocês. Aí, o que o Luxemburgo pegou bronca? Ó, a declaração do Luxemburgo, tá? Agora eu vou falar para o Danilo, ou seja, direcionou diretamente ao atleta, que não tive o prazer de conhecer pessoalmente, de treiná-lo. Ele tem 33 anos e eu tenho uma história longa no futebol. São 11 anos como jogador e anos como treinador. Tenho 72 anos, 58 de futebol entre jogar e treinar. Danilo, tudo bem, amigo? Parabéns pela conquista. Já chegou no Flamengo ganhando. Só tem uma coisa que eu não gostei da tua fala. Felipe Luiz está começando a carreira e maravilhosamente bem. Eu também comecei a carreira do jeito que ele está começando. Nós temos que ter oportunidade. Não temos que dar oportunidade para o jovem. O jovem tem que buscar a oportunidade mostrando que ele é competente.
Quantos outros treinadores jovens tiveram oportunidade e não aconteceu nada? Então, quando você fala que tem que começar, o Brasil vai ter uma crescente no futebol, que tem que começar a lançar treinadores jovens, você esquece da história do futebol brasileiro. Esquece a história de grandes treinadores, como Tele, Zagallo, Rubens Minelli, Enio Andrade e por aí afora. Então, eu sou professor de educação física, sou formado, estudei, estudo futebol até hoje e aprendo a cada dia. Só queria dar esse recado a você, porque parece que o futebol começou há 30 anos. O futebol é longevo e tem muitos anos. O Flamengo teve peito, o Flamengo é dessa forma. Pega aí jogador e coloca como técnico. Carpegiani, Jaime, Andrade, eu, bota para ser treinador. A competência pertence a eles. Então, está infestado de treinadores estrangeiros cerceando o direito dos jovens. Queria mandar um abraço para você e parabéns pela conquista do campeonato. Cara, antes do Neto concluir aí, eu quero dar um pitacozinho. Vanderlei Luxemburgo foi muito mal, muito mal. Ele disse aí que tem vários jovens que não são competentes, mas também tem vários já, vamos dizer assim, não jovens, né, maduros, vamos dizer assim, que também não são competentes. Então, a balança pesa por dois lados, cara. Eu acho que ele foi muito mal aí, muito mal. Mais e tal, né? Mas deu uma ali no cara. Eu não entendi essa declaração do Luxemburgo. Sabe por quê, pessoal? Porque o Danilo, ele não falou uma mentira. Ele não falou uma mentira. O nosso futebol precisa de inovação. E isso não acontece só no futebol, não. O mercado de trabalho, cara, tá aí. Ah, Neto, mas você não acha que a experiência aliada à inovação, ela permite um desenvolvimento também adequado? Concordo, eu super concordo com isso. Agora me fala. Vamos lá. Com todo o respeito do mundo, tá? O Tite, ele foi um técnico inovador na seleção? Ele foi um técnico inovador no Flamengo? Não fez? Agora vamos lá. Mano Menezes é inovador? Todo o respeito do mundo. Todo o respeito do mundo não, ao técnico e aos jogadores aí. Não é. É o arroz com feijão. Vamos pegar um outro técnico então. Esse até tira títulos aí. Consegue converter muito rápido. O Cuca, ele é inovador? Ele é um cara que ele chega, consegue organizar a casa rápido e trazer resultado. Isso é verdade, isso ele é. Só que depois de um período, existe um declínio. O Palmeiras já viveu isso com ele. A gente teve uma glória, aí ele foi embora. Depois ele voltou, a gente, opa, agora vai. Declinou absurdamente. Felipão, cara que eu adoro de paixão. Adoro o Felipão, adoro. Cara que representa, pra mim, o maior técnico da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pra mim, é o cara que entendia tudo. Sabia cobrar, dava a cara a tapa. Só que também teve passagens aí, recentes, que não conseguiu ser efetivamente um cara inovador. E isso, pessoal, é globalizado. Cada vez mais tem técnicos chegado com novas metodologias, novas formas de gerir um vestiário e tem conseguido um trabalho melhor. O Arteta, por exemplo, do Arsenal era o auxiliar ali, o braço direito do Guardiola. Hoje enfiou 5-1 no Manchester City, fez o Manchester City ficar desse tamanhozinho, pequenininho. O Klopp, por exemplo, o Klopp foi um cara que entendeu o fluxo do mercado. Opa, peraí, vão ter técnicos jovens chegando. Então, eu vou para uma área mais acima de técnico. Eu vou para uma área de diretoria, de grande gestão, uma área executiva. Eu acho que é isso que os técnicos brasileiros poderiam fazer. Que nem o Luxemburgo é um cara que entende muito de futebol. Ele entende muito, ele é muito estudado. Ele é um cara muito estudado. E ele seria um ótimo Red Scout. Ele seria um ótimo diretor de futebol. E ele poderia inovar isso, porque seria bom para a carreira dele. E, mano, ele ia alçar outros voos, novos desafios. Por quê? Porque sempre tem as novas gerações vindo. O jogador de futebol hoje ele entende que com 33 anos, 34 anos, 35, ele já tá terminando a carreira. Porque cada vez mais a Europa abre portas para jogadores mais jovens.
E não é só uma questão de tecnicamente evoluir melhor, mas também absorver a cultura melhor. É por isso que o Real Madrid levou o Endrick muito cedo. Porque o Real Madrid não queria só que o Endrick tecnicamente se desenvolvesse, mas ele quer também que culturalmente ele absorva. Cara, como eu botei na capa do vídeo, os treinadores, né, Luxemburgo, Filipão, Mano Menezes, e por aí vai, Cuca, como foi falado aí, né, vários outros treinadores que já até pararam, Nelson Batista, enfim, esses caras, como foi mencionado pelo Neto, os caras pararam no tempo. Os caras pararam no tempo. Eles não acompanharam a evolução, né, tática, enfim, toda a modernidade que veio para o futebol. E o Luxemburgo, eu volto a dizer, foi muito mal ao rebater o Danilo. Porque o Danilo não falou nada demais e, pelo contrário, ele falou o que está na realidade. A realidade que o Felipe Luiz, como o Neto mesmo, já trouxe vários e vários vídeos falando sobre o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz pode ser a porta de entrada aí para novos técnicos do mesmo estilo, com capacidade técnica, tática, para gerir e armar o time nível europeu. Claro, guardadas as proporções, né? Então eu acredito, e acredito que a maioria vai concordar e vai estar do lado da crítica contra o Luxemburgo. Gosto muito do Luxemburgo, mas nessa ele pegou pesado, ele pisou na bola. Então, os técnicos brasileiros, os medalhões, eles não se renovaram. Eles não se remodelaram. E aí chega o Felipe Luiz, como o Rogério Ceni. O Rogério Ceni hoje, ele está meio abaixo. Mas quando começou, o Rogério Ceni também estava no alto nível. Por quê? Começou antes de terminar a carreira como jogador. Então, o Felipe Luiz está mostrando, e eu acredito que ele vai continuar mostrando, que não vai ser uma coisa repentina e passageira. Pelo que ele está mostrando no Flamengo, logicamente, o Flamengo tem um elenco maravilhoso. Só que, esses dias eu estava conversando com um amigo e falei, eu acredito muito, se o Felipe Luiz pegasse o Palmeiras com as mesmas peças que o Abel tem em mãos, o Felipe Luiz fazia um caldo bem gostoso desse Palmeiras. Ele ajeitaria o Palmeiras para ser um time super competitivo. Eu acredito muito nisso. Então, assim, precisa sim dar oportunidade para novos técnicos, jovens. Então, meu parceiro, o Vanderlei pisou muito na bola. E o que você acha? Aqui você tem voz, você não precisa concordar com a maioria ou com o que eu falo, enfim. Você pode dar a sua opinião, aquilo que você entende que seja o certo. Valeu? Então deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal, se assim você quiser, seja muito bem-vindo. E compartilhe esse vídeo com um amigo seu. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!